Olá, pessoal! Se vocês não me conhecem e não conhecem o meu canal, meu nome é Gabriela e esse é o Your Brazilian Spot. Aqui eu compartilho tudo relacionado ao Brasil: idioma, cultura, curiosidades, novidades, história, entre outras coisas. E eu tenho feito esse quadro de bate-papo com pessoas interessantes que têm histórias interessantes para contar. Enfim, tudo em português. Primeiro, para quem está aprendendo o português, é muito bom para o seu listening, né? Então, sempre vai ter as legendas aqui em português e inglês no YouTube. Você pode colocar da sua preferência. E claro, todos os brasileiros que estão aqui no canal sejam muito bem-vindos. Eu posto muito em inglês, mas faz um tempo já que eu tenho colocado legenda em português em tudo. Então, todos os brasileiros são muito bem-vindos. Afinal de contas, Your Brazilian Spot tem que ter brasileiros também. E hoje, gente, a nossa convidada, ela é Isabel Vasques, da Venezuela. Então, vamos pro vídeo. Então, pessoal, estamos aqui hoje com a Isabel Vasques. Muito obrigada por aceitar vir, né, até o canal, conversar um pouquinho. Não, eu que agradeço o convite. Super feliz de ter esse espaço para falar um pouco. Sim, e você, bom, eu já sei que você é da Venezuela, mas conta pra gente de onde você é na Venezuela. Tá, eu sou de um estado que chama Lara, minha cidade chama Barquisimeto. Uhum. Toda hora que eu tento explicar para as pessoas, a pessoa fica louca assim com o nome. É Mas diferente, né? é diferente, Barquisimeto. E, inclusive, minha cidade, ela parece muito com... Eu moro aqui em BH, no Brasil, e a minha cidade parece muito. Ela é muito conhecida por ter crepúsculo, pôr do sol assim super bonito e tal. Sim. Então, de certa forma, me sinto em casa aqui, que o pôr do sol no BH é muito lindo também, né? Belo Horizonte. Gente, pra quem não sabe, eu tô em Uberlândia, que é em Minas Gerais, e ela está em BH, que também é Minas, é a capital de Minas Gerais, né? Isso. Então a gente tá mais ou menos perto, né? Pro Brasil, assim, é até perto. Eu falo isso, que no Brasil tudo é longe. A gente roda 5 horas e ainda tem Minas. Verdade. E quando você veio ao Brasil? Estou no Brasil tem 5 anos, quase 6. Vou fazer 6 em janeiro. Eu sou engenheira, trabalho numa empresa do setor automotivo, então eu comecei a vir para o Brasil por conta do meu serviço. Sim. Para fazer alguns links de projeto e tal, e acabou que, como a situação lá começou a ficar assim muito ruim, aí eu comecei a pesquisar opções, e aí apareceu uma opção aqui para transferência, então junto com meu marido a gente avaliou alternativas e BH pareceu ser a melhor opção porque já tinha essa segurança do emprego, né? Sim, pelo menos para a claro. gente não chegar assim nada e tal, porque é complicado a gente recomeçar tudo do zero. Do zero, né? Eu sei como é. E no caso, eu inclusive eu ia te perguntar, né? Por que o Brasil, né? Porque tem a América do Sul inteiro, enfim, tem o mundo inteiro, né? Então foi por isso que você... E na época que eu vim para o Brasil, quase ninguém, assim, do meu círculo, acho que eu fui a primeira que apareceu vindo para o Brasil. Porque, assim, a língua dificulta, né? Então, as pessoas... por ser outra língua, né? Isso, nessa época o pessoal ia muito, assim, para o Panamá, era assim, a primeira opção porque era muito perto, era bem parecido, assim, tinha opções de migração assim, mais próxima, até para facilitar ir e voltar. Claro. Aí tem muita gente no Chile, na Argentina, assim, depois que a gente saiu, a migração só foi crescendo. Sim. E aí as pessoas vêm muito para América do Sul, mas mais para baixo, para o Chile, para o Peru. Para a Colômbia também, que fica mais próximo, que é fronteira. Sim, então, o Brasil não era muito comum nessa época. Acho que hoje até já é um pouco mais comum, né? Mas também a migração é diferente, assim, na época que eu saí, foi tipo uma segunda leva de migração. Teve uma primeira que era o pessoal que tinha mais dinheiro, que saiu para empreender, para criar negócios e tal. Aí depois começou a sair o pessoal que era profissional, com
curso superior e tal, que conseguiu arrumar um emprego em algum lugar do mundo. Que era o seu caso. E já depois, que foi meu caso, Sim. e já depois, assim, é o pessoal que já está desesperando, que sai, tipo, sem nada, e a migração que está chegando no Brasil, nesse momento, é uma migração que já está, assim, numa situação muito carente, que precisa de muita assistência, e acaba sendo, assim, muito mais difícil para eles, que saem sem nenhuma preparação. Como é a Venezuela, né? Não como está, mas como é a Venezuela, o país, de um modo geral? Como você descreveria? Bom, meu país é maravilhoso, assim. A gente agora é muito conhecido pela crise, mas a gente tem um clima muito quente, assim, a gente tem, mas também tem regiões que tem frio, a gente tem floresta, então, eu acho que parece um mini Brasil, porque a gente tem de tudo um pouco, né? Tem praia, tem praia que a gente fica aí na beira do Caribe, tem deserto, tem floresta, tem neve, inclusive tem até neve, que eu posto um pouco disso. Que aqui no Brasil já não exatamente, né? Mas lá pra Gramado, às vezes neva, né? Lá até embaixo, que esse ano nevou, né? Agora em 2020, mas chegou a ser engraçado, né? Que é muito pouquinho, né? Não é realmente uma coisa do Brasil, né? Quando a gente pensa na América do Sul, neve, a gente pensa mais no Chile, eu acho, Argentina. Eu nem sabia que na Venezuela nevava também. Não, e assim, numa região muito específica, porque a cordilheira dos Andes chega até essa região. Então tem, assim, a cidade grande desse estado não tem neve, mas se você subir um pouco até as montanhas, em algumas épocas do ano tem neve. Entendi, é então, bem a gente brinca que também, né? é um país que tem tudo, assim. E assim, as pessoas são super alegres. Já com essa situação que está passando agora, as pessoas têm perdido um pouco isso, mas a gente é super festa, tudo dança, a gente adora brincar. Né? Latino, é isso. Adora dançar, adora música, adora receber as pessoas. Teve uma época que a gente recebia muita migração. E a gente adorava receber pessoas lá, era assim. Você pode contar um pouco sobre isso, né? Como era e como as coisas foram mudando? Enfim, essa história, mais ou menos? A Venezuela passou assim por várias fases. A gente teve quando começou a ter o desenvolvimento por conta do petróleo, a Venezuela tinha uma situação econômica envidiável, assim. Sim. Nessa época, inclusive, a gente tinha uma ditadura, mas teve obras de engenharia, assim, que a gente era o exemplo, né, para a América Latina, e a nossa moeda estava assim, com o dólar. Esse presidente, que ele era um ditador, inclusive apareceu no Times, porque era assim, o boom do petróleo e a Venezuela bombando, criando coisas, todo mundo queria ir para lá. Então, nessa época que a América Latina como um todo começou a receber pessoas da Europa por conta das guerras, da situação, ditaduras também por aí no mundo, a Venezuela só recebia pessoas que queriam aproveitar essa bonança assim, do petróleo. Aí teve um grande desenvolvimento, só que sempre eu vejo que é um problema até geral na América Latina. Você começa a ter essas desigualdades e então mesmo que a Venezuela ia crescendo, a gente ia tendo um desenvolvimento grande, também tinha muita gente ficando numa situação ruim, em pobreza. E aí depois a gente começou a ter a democracia e tal, e continua esse desenvolvimento, porém a desigualdade continuou também. Esse aí chega um momento problema, né? Eu acho. Porque não importa se tem economia boa, se tem desigualdade, não importa, né? E sempre, que é uma coisa que também a gente vê na América Latina como um todo, as pessoas na situação, nas classes sociais mais baixas, sempre são maioria. Sim. Aí chega um momento que essas pessoas ficaram tão desassistidas que apareceu Chávez como o salvador da pátria, vendendo lá um projeto que eu vou
te valorizar e não sei o quê. E aí o povo comprou a ideia e o Chávez ganhou. E aí veio, assim, ele foi falando que ele ia ser um cara democrático, não sei o quê, que ele ia ajudar todo mundo e tal. Só que, assim, não fez nada do que ele falou. Não, exatamente. E ele foi só... a gente fala que ele foi aos poucos, sim, as pessoas perceberem, se enraizando no poder, e até que a gente não conseguiu tirar ele nunca mais daí. Aí ele morreu e entrou Maduro, que foi, assim, designado por ele, e a situação só piorou. E também, obviamente, isso, assim, misturado com as coisas ruins que eles fizeram, e a situação do petróleo, que o petróleo, a gente sempre dependeu do petróleo, porque a nossa indústria não foi desenvolvida para produzir do zero, igual o Brasil, que você se autossustenta, tem indústria aqui de tudo quanto é alimento e produtos. Lá a gente importava tudo. E as coisas que eram produzidas no Brasil, na Venezuela, eram subprodutos. Sim. Então, tipo, importava matéria-prima semi-produzida e só completava e fazia acabamento, e aí tinha os produtos locais, mas não era uma produção do zero. Aí acabou que, assim, na hora que o petróleo começou a cair, a gente ficou sem sustento. Sim. Eu falo que é o filho do pai rico. Quando você tá aí, você não sabe de onde que tá vindo o dinheiro, gasta, acabou o dinheiro, você não tem nada, não pensou no futuro e tá aí. Entendi. Então, uma situação complicada, né? Mas que com esperança, né, no futuro vai melhorar, enfim. A gente tem que ter esperança, né? Acreditar que o nosso país vai melhorar. Eu penso muito isso. Inclusive, né, sobre o Brasil, assim, embora sejam situações diferentes, né, a gente passa por outros problemas, né? Mas e na verdade, assim, dentro do mundo, no mundo você vê que as coisas são muito cíclicas, né? Hoje é a Venezuela que está passando perto, mas já foi a Colômbia, já teve, o Brasil também teve uma situação aqui ruim na época do Plano Real, que vocês tinham uma inflação muito alta, ou antes do Plano Real, que teve uma inflação muito alta. Sim, justamente, não é? Nada é constante, né? A verdade é essa. Mas sobre Venezuela e Brasil, o que você vê assim de que é muito parecido e o que não é? O que você percebe? Assim, 5 anos aqui você já tem uma ideia, né? Eu acho que as pessoas parecem muito em algumas coisas e em outras somos muito diferentes. Assim, eu vejo essa alegria dos brasileiros. Eu acho muito engraçado, assim, quando tem qualquer problema político, qualquer situação aqui vira tudo é um meme, né? tudo é uma piada, de tudo a gente tá rindo. E a mesma coisa lá. Tem até piadas que eu vejo lá e de repente aparece no meu feed também em português a mesma piada. Eu acho muito engraçado. Gente, já tá piada traduzida. Ou às vezes eu vi primeiro aqui no Brasil e de repente aparece lá a mesma piada em espanhol. E a gente tem uma alegria, assim, mesmo nas piores situações, a gente sempre está tentando rir, sempre está pensando que é melhorar. E às vezes tem gente que fala que isso também é ruim, né? Que a gente não toma as coisas a sério. Não deveria, né? Ser tão... Fica rindo de tudo. Brincalhão. Eu até concordo em partes que a gente às vezes falta um pouco de seriedade, que isso é muito comum nos europeus, por exemplo, não todos os europeus, né, mas alguns países, enfim, de ser muito sérios em relação às coisas, o que é bom, mas que também, sinceramente, às vezes eu acho um pouco ruim. Então, tem os dois lados, né? Aí, que mais? Por exemplo, a gente que mora aqui em BH, as pessoas aqui são muito receptivas, todo mundo te convida para casa. Sim. Fica aqui, não sei o quê. Essa semana a gente estava até comentando isso com uns amigos. E na minha cidade, na Venezuela, é a mesma coisa. Tipo, você conhece uma pessoa hoje e você tá de festa na rua. Sim. Não, vai dormir lá em casa, você tá muito longe da sua casa, fica na minha.
amanhã você vai para sua casa. Sem essa abertura, e era assim, né? Receptividade. Realmente super não é normal. E você vira melhor amigo da pessoa que você acabou de conhecer na super rua, na rápido. festa de alguém. Isso é muito engraçado. Sim. Que mais? Agora, a diferença, a comida é parecida em algumas coisas e é muito diferente em outras. A gente tem um prato que é tipo um pão, eu tenho lá Eu no meu acho que eu vi Instagram, como chama. ele chama Ah, arepa. arepa, E isso. ele é comum na Venezuela e na Colômbia, que a gente em algum momento da história foi o mesmo país. Uhum. Então a gente tem até briga. Ah, não, arepa é colombiana, arepa é venezuelana. Mas Sim. é um pão feito de milho. Na época que surgiu, era assim, você pensa na canjica, no Sim. milho de fazer canjica, você cozinha ele, moe, e com isso faz uma massa. E aí depois você faz umas bolinhas E recheia. deixa elas mais fininhas e recheia, tipo uma tortilha mexicana, um pouco Sim, mais sim. grossinha. Então, Então, isso assim, aqui não existe. Quando eu cheguei aqui no Brasil, sem chance de ter a farinha para fazer isso, ninguém me conhece. Então, isso pra gente foi assim, muito difícil. eu imagino. Mas tem muita coisa que parece. É muito Oi? essa coisa quando a gente está em outro país, ficar sem comer a nossa comida do nosso país é muito ruim, né? Assim, acho que pra mim, o que eu senti, né, quando eu estava fora, foi que eu senti mais falta. Sim, foram É da pessoas, mas comida. assim, a comida era complicado, porque mesmo que você vá, às vezes, num restaurante, restaurante brasileiro, não é a mesma coisa, sabe? É muito. Porque Parece que não também, tem assim, a nada gente tem igual. muito, e nisso a gente parece muito, a gente tem muita ligação com a mãe, com a avó, então, tipo assim, Isso, a comida da família. avó não tem igual, você pode ir num Sim, restaurante de alguém, mas nunca vai ser a comida que você está acostumado a comer na sua casa. A justamente. gente já, pelo fato de aqui no Brasil não ter comida venezuelana, pelo menos aqui em BH, não, Eu agora que nunca está vi começando a também. surgir alguns lugares, mas tipo em São Paulo dá para conseguir. Agora tem no Rio, que eu vi por aí no Instagram que eles estão fazendo, mas é muito difícil. Então, na hora que a gente viaja para fora do Brasil, a primeira coisa que a gente procura é um restaurante venezuelano, que é mais comum ter em outros países. Sim. Aí a gente vai, mesmo que não seja a mesma coisa igualzinha como em casa. E aí eu tive que aprender também a fazer muitas coisas que lá a gente me fazia em casa, porque era muito mais fácil sair para comprar. A gente acabou aprendendo a fazer tudo aqui. Para ter um pouco Entendi. preencher um pouco esse Esse espacinho aí vazio. no coração. É. A culinária assim, eu não sei se todo mundo se importa com isso, mas pra mim é muito importante também. O que você mais gosta no Brasil e o que você menos gosta? Pode ser sincera. Tá. Eu posso falar de comida, adoro pão de queijo, até fiz nesses dias um Reels no Instagram falando do pão de queijo, adoro. É uma coisa assim que a gente adotou de Sim. coração, a gente Então ama. você tá no estado certo, né? Minas E é o também estado tem isso, assim, do depois que pão a de gente queijo. experimenta aqui, você sai para outra região do Brasil e não é a mesma Não coisa. é, justamente. Adoro. Adoro Guaraná. Festa, assim, eu não curto tanto carnaval. Pra gente é muito difícil, Sério. muito diferente, assim, Aham. essa emoção que você sente com o carnaval, que tá chegando o carnaval e tá todo mundo assim, uma empolgação. Pra gente, tipo, beleza, tá chegando. Todo mundo... Legal, mas não tanto assim. Entendi. E obviamente eu falo que também a gente tem etapas, né, na vida, assim. Eu já não curto essa história de ficar na rua e não ter um banheiro, não ter uma estrutura pra gente. É. Não, mas isso nem eu, Não. viu? Isso aí incomoda. Então, assim, já teve dias que a gente tá um pouco animado, a gente vai, sai e tal, mas eu sinto muito desconforto esse negócio de estar na rua e não ter estrutura pra gente ir no banheiro. Ficar confortável, então, e também não curto tanto agora essa muvuca, assim, obviamente agora nessa situação que a gente está menos ainda, você curte E nem vai ter, eu multidão. acho, né, uma muvuca igual normalmente tem,
Acho que nesse próximo ano aí, infelizmente... nem sabemos como que vai ser daqui pra frente, mas pra mim sempre foi muito diferente. A gente tem muita ligação com o Natal. A nossa festa, eu falo que a nossa festa mais importante é o Natal. Sim. E a gente tem muitas comidas que são típicas do Natal, que a gente come igual vocês com a festa junina, que o mês inteiro estão comendo coisas da festa junina. Lá é assim. Então, se alguém te convidar para um encontro de Natal, é para comer as comidas do Natal. Aqui eu já fui em um encontro de Natal com um amigo que o pessoal vai comer pizza, vai comer churrasco, que é o que sempre comem para tudo. Nossa, não, mas você já comeu uma ceia de Natal daqui? Não. Porque aqui, bom, assim, não sei, né? Tô falando mais pela minha família também, tudo. As ceias são bem, assim, especiais, né? As comidas mais específicas. Mas, claro, que tem todo tipo de pessoa, né? Mas comer Mas o que eu vejo é que vocês têm isso, mas na noite do Natal mesmo. Isso. É só aí. Só na ceia, Lá é diferente. A gente come os pratos da ceia do Natal em qualquer encontro que for de Natal durante o dezembro, assim. Então, se tem um encontro do escritório. Entendi. Então, é tipo a festa junina. Tipo assim, se alguém te convidou para uma festa junina, você sabe que vai ter lá... os pratos da festa junina. Pipoca, não sei o quê. Entendi. Pamonha. Interessante isso. Pra mim era muito esquisito, assim, o pessoal me convidar pra uma coisa de Natal e eu comer churrasco. E de novo, gente, sério. Uma confraternização da empresa, coisa assim, né? Isso. Ou encontro com amigos. Se a gente fizer uma ceia de Natal com a turma X, vai ser pra comer a comida do Natal. Entendi. Então a gente passa a semana, o dezembro inteiro comendo os pratos típicos do Natal. Entendi. Legal. Que assim, é tudo super calórico, super. Eu ia gostar, na verdade. Eu ia gostar. É tudo uma delícia, a gente sente muito. Então lá a gente come muito assim, peru, igual fazem aqui também, pernil. Aí tem um pão que a gente faz, tipo esse pão tipo rocambole que fazem aqui. Sim. Não, de várias coisas diferentes, assim, enrolando. Sei. Esse pão que é enrolado, assim, que você corta e ele tem recheio, sim. O recheio, assim. Lá a gente faz com um presunto que ele é meio defumado, assim. Aí tem azeitonas, tem passas, que eu acho até engraçado que aqui o pessoal fala que tudo do Natal tudo é com passas. Né? Arroz com passas, maionese, salpicão. É verdade. Então lá tem esse pão, tem um outro prato que ele vem até da época da escravidão, assim, que é um guisado de carnes diferentes, tem frango, porco, carne bovina, aí é uma mistura de carnes, aí faz uma massa com essa massa de milho também que a gente usa para fazer arepa, mas é uma massa mais temperada, com cebola, fazem tipo um molhozinho assim, aí tempera a massa, aí coloca isso numa folha de bananeira, bota a massa, bota o recheio, o guisado e fecha. Então, aí cozinha na folha de bananeira. Nossa, é uma coisa assim, maravilhosa. Parece muito gostoso mesmo. Eu vou ter que experimentar uma hora. Talvez em São Paulo, né? Sim, já tem um restaurante lá que eu tô vendo que eles estão fazendo, já inclusive agora, desde agora eles estão fazendo. Vou experimentar. Eu adoro essa parte gastronômica dos lugares, assim. Todos os lugares que eu viajo, eu quero experimentar a comida local, tudo. Eu gosto muito. É a forma correta de viajar pra mim. Você tem que entrar na cultura mesmo. Você vai viajar pra comer arroz e feijão também no lá mundo inteiro, na viagem. Não adianta. Não vou pra Itália comer arroz com feijão, né? Mas assim... isso é uma outra coisa. Você falou da Itália, é uma coisa que eu não gosto aqui. As pizzas. Não gosta? Mas em BH ou no Brasil, assim, nos lugares que eu não comi pizza em São Paulo ainda. Porque que pizza falam em que é São muito Paulo boa. é muito boa. Falam que é muito boa, mas aqui, por exemplo, realmente... o pessoal me bota ketchup na pizza, eu quero morrer. Gente, tem essa coisa. Pra quem não sabe, gente, tem essa coisa que
pessoal de São Paulo fala que não coloca ketchup na pizza, né? Já o pessoal do Rio de Janeiro coloca. Mas aqui também em Minas, eles enviam ketchup, né? Você pede pizza e eles enviam ketchup. Não, aqui, eu já pedi pizza aqui que chegou até mostarda. Já? Gente, como assim? Ketchup, maionese e mostarda. Realmente, pensando assim, por exemplo, na Itália, não precisa, sabe? A pizza é tão gostosa que você não vai querer colocar um molho. Exato. Então, Em pra São mim, Paulo, a pizza já tem que ter esse equilíbrio entre o molho de isso. tomate e o queijo. Exatamente. Aí, aqui tem muito queijo, que pra quem gosta de queijo, assim, é a melhor coisa do mundo, Sim. Mas eu gosto de sentir esse balanço, assim, dos sabores. Como a italiana mesmo, né? Uma massa mais fina, enfim. Em São Paulo dá pra encontrar mais, né? Aqui a pizza dependendo do lugar, realmente não é melhor, não. E, por exemplo, ir num restaurante, encontrar um restaurante, sei lá, chinês, e ver arroz e feijão, pra mim, assim, é a maior loucura. Eu acho isso muito engraçado. Não, e o brasileiro, eu não sei como é na Venezuela, mas as pessoas gostam de misturar tudo, né? Então, aqui, se você vai num self-service, self-service, né, pra se servir, você tem uma parte que tem sushi, aí de repente tem o churrasco, e arroz, e feijão, e macarrão, e tem gente que coloca tudo no mesmo prato. Tudo no mesmo prato. Então é meio... Igual eu já vi muita gente comendo, tipo, lasanha com arroz e feijão. E eu, gente, como assim? Eu já comi muito. Hoje eu não gosto. Hoje eu aprendi a apreciar separado as coisas. Mas eu acho que a gente tem essa coisa de fazer uma mistura. Sim. Nada a ver, né? E gostar. E aí, assim, não é uma crítica à cultura brasileira, só é uma diferença cultural. Pra gente, assim, a gente come arroz e feijão na Venezuela. Inclusive, lá, o feijão mais típico é o preto, o que usam no Rio. Que usa no Rio, né? Porque em Minas... Aqui nunca tem. Assim, na feijoada. Você pode comprar, né? Mas não é uma coisa que você encontra em todos os lugares, né? Não. Então, mas a gente, por exemplo, se você vai comer massa, é massa. Não tem... Tem, inclusive, um povo lá que mistura feijão preto com macarrão. Não é uma coisa que eu curto tanto, mas é muito difícil, assim, você chegar num restaurante italiano e você vê arroz e feijão numa mesa de self-service, você nunca vai ver isso. Aí na hora que eu cheguei aqui, gente, comida árabe, eu já vi comida árabe, assim, os pratos, de repente lá no final tem arroz e feijão, banana. Gente... Sim, é muito assim mesmo. A gente tem essas misturas. Às vezes você vai numa churrascaria e tem uma parte de sushi, sashimi. Tipo, nada a ver, né? Mas acaba que tá lá, né? Eu como. Se eu vou e tem sashimi, eu vou comer também. Mas tem muita coisa assim que a gente acabou abraçando. Sim. Meu marido também é venezuelano, então assim, tem muita coisa que a gente acabou assumindo como já faz parte da nossa vida. Sim, claro. Mas tem muito choque, assim, na hora que a gente chega. Choques culturais. E você começa a ver essas coisas. É natural, né? Embora sejamos todos da América do Sul, é natural. Imagina, se a gente, vamos supor, a gente tá aqui no Sudeste, né? Eu tô quase no Centro-Oeste, mas, enfim, a gente vai pro Norte, pro Nordeste, já vê essas diferenças, ou eles vêm pra cá, ou a gente vai pro Sul, já tem uma diferença. Imagina em outros países, né? Inclusive, assim, a maioria das pessoas que eu converso aqui no Brasil acham que a Venezuela é assim, a mesma coisa no país inteiro, e também não é. Assim, não cada é. estado tem sotaques diferentes, tem comidas diferentes, tem até costumes diferentes. Eu morei numa outra cidade no meu país, né, antes de mudar para o Brasil, e tinha palavras que eu usava que o pessoal ria de mim, tipo... Sério? Vocês falam assim lá? Eu, sim, como assim? Como que fala aqui? Não, tal coisa. Eu ficava louca. Eu, gente, não acredito. Sim, tem gíria que eu não entendo. Eu fui gravar um vídeo aqui pro canal mesmo, fui dar uma olhada, assim, nas gírias, né?
E aí tinha umas gírias que eu não conhecia. Eu falei, gente, eu não vou nem falar sobre isso porque eu desconheço, né? Acho que tinha coisa do sul que eu não conhecia, do nordeste, do norte. Tem coisa que a gente não sabe, né? E normal. Então, e o português para você? Hoje a gente vê que você tem um português muito bom, né? E como foi isso? Você já veio sabendo alguma coisa? Você aprendeu tudo aqui? Como foi esse Não. processo de aprendizagem? Bom, igual eu te falei no início do vídeo, eu comecei a vir a trabalho, então nem imaginava que eu ia mudar para o Brasil. Inclusive, nessa época, assim, a minha experiência foi tão chocante, tão difícil, que eu odiei o Brasil, eu queria voltar para casa. Sim. Porque é muito difícil, assim, a gente chegar aqui sem falar uma palavra de português. Eu cheguei aqui sem falar nada, Ah, sabia? então Assim, você bom foi dia. do zero mesmo. E aí, a primeira semana, nossa, eu pedia, por exemplo, perguntava, em espanhol, suco é jugo. Aí eu sabia, suco. Aí eu perguntava, eu quero um jugo, um suco. Aí a pessoa, tem de laranja? Brrr! Eu não entendia nada do que a pessoa falava. E eu, gente, então será laranja. Aí passei a semana inteira tomando só laranja, Só porque não entendia nada. Aí eu comecei, e assim, o dia inteiro você fica, imagino que você já morou fora, a gente fica o dia inteiro processando o que as pessoas estão falando e chegava com dor de cabeça em casa. Sim, cansa, No é hotel, né, no caso. cansativo. Uhum. Aí toda hora as pessoas falavam qualquer coisa e já começava, então essa palavra é assim, essa conjugação do verbo é dessa forma, não sei o quê. Então eu ficava o tempo todo fazendo relações para tentar me comunicar melhor, porque eu tive muita dificuldade. E é parecido, Aí, né? Então, isso é e bom, até né? pior isso, porque atrapalha muito. É. Então você acha que você já está sabendo Só que e não. fala qualquer coisa e não é. E tem palavras, inclusive, que assim, Nada a vira maior ver. confusão na hora que você fala. Tem palavras que é palavrão aqui na Venezuela não é. Então, assim, Sim. é muito complicado. Aí, com essa questão da comida, eu fui aprendendo, assim, no seu service, que normalmente nos hotéis tem as etiquetinhas falando o que é. Aí eu olhava assim, gente, eu não tô acreditando que a palavra é tão diferente. Tipo, abacaxi lá é pinha. Eu não sei se é pior ser diferente ou se é pior ter palavras assim parecidas, mas que têm significados diferentes, sabe? Ai, gente, tem um nome isso. Falso amigo. Cognato, isso. Isso. Os falsos cognatos são péssimos também, porque você jura que tá falando uma coisa, mas é outra coisa, né? Depois de 5 anos já morando aqui e tudo, você não tem dificuldade mais, né? Ou você encontra ainda... Não, então aí depois dessa época que eu passei muito aperto e tal, e nessa época, assim, o Brasil também mudou muito, depois que teve a Copa do Mundo aqui. Sim. Eu sinto que as pessoas se prepararam mais para... ou ficaram como mais acostumadas a lidar com turista, Sim. E os sistemas também melhoraram um pouco, assim, porque nessa época que eu vim, você não conseguia fazer nada, assim, CPF, assim, ninguém te vendia nada na rua, assim, um CPF, ninguém conseguia te entender nada. Então, por isso que eu te falo que eu realmente estava assim, doida por voltar para casa. Eu falava, gente, eu não tô acreditando, o que é isso? Eu tô passando muito aperto aqui. É difícil mesmo. Mas aí, assim, no final a gente vai. Eu falo que os venezuelanos estamos feitos de resiliência. Aí eu fui aprendendo, fui conhecendo as pessoas, todo mundo me recebeu muito bem, assim, no serviço e tal. Então, eu virei amiga de muita gente, adorei, assim. Na hora que eu voltei, obviamente que eu já estava assim, eu queria voltar. Entendi. Gostei muito daqui. E aí a gente, no serviço, a gente começou a fazer curso, porque tinha muito contato com o Brasil, começou a ter mais contato com o Brasil, e o pessoal viu que pelo fato de eu ter vindo, as coisas começaram a fluir melhor, porque na hora que as pessoas te conhecem, conseguem te ajudar mais, já não é aquele povo que está na Venezuela que ninguém sabe quem que é. Na hora que eu apareci, o pessoal, aí sabe o que veio aqui, não, vou te ajudar, vou te mandar isso, não sei o quê. Então, meu chefe pediu para todo mundo fazer curso. Aí eles colocaram uma professora para ensinar a gente. Então, obviamente, para mim foi super simples. Já foi assim, entender por que as coisas se falavam da forma que eu tinha aprendido, colocar, tipo, teoria na prática que eu tinha tido
Então, eu já cheguei aqui, na hora que eu decidi mudar e teve essa oportunidade para mudar para o Brasil, eu já falava bastante fluente. Assim. Ah, tá. Sempre tem as gírias. Eu tô aprendendo espanhol. E eu tô... Assim, eu tô achando fácil, porque é parecido e tudo, mas aí, como você falou, às vezes pega de surpresa, né? Algumas coisas assim, eu tento falar, não sai. E a relação dos femininos com o masculino também é muito diferente, assim. Percebi isso, que muda, né? Às vezes... Palavras que no espanhol são masculinas. Justamente. Mas você tá falando, eu vi que você estava aprendendo italiano também, não é? Então, eu tava aprendendo... Então, longa história. Eu tava aprendendo o italiano e o francês, né? Porque, na verdade, eu morei na França, aprendi um pouco de francês, assim... E aí voltei e quis dar uma continuidade, assim, né, pra não parar. E já fui começando o italiano, mas aí tudo mudou, né, e agora eu tenho intenção de ir pra Espanha, então eu quero aprender o espanhol, tô aprendendo espanhol. Aí eu parei com o italiano e o francês agora, porque senão vira uma confusão. A cabeça da gente fica uma loucura. Inclusive, quando nessa época que eu vim, eu já falava inglês, que na Venezuela, assim, a língua que você tinha que falar extra era inglês. Sim. Então, se você queria entrar no mercado de trabalho, conseguir um emprego bom, você tinha que falar inglês. Então, esse era o norte. Aí, na hora que eu cheguei aqui, eu comecei a conhecer gente que falava 3 línguas, 4 línguas. Falava, gente, como assim? Esse povo... esforçado, tá sabendo, né? Assim, e aí, nada, e aí, assim, eu entendi que aqui o inglês não ia me servir, que eu tinha que falar português, e que para facilitar o meu serviço era português, e aí eu me dediquei a falar o tempo todo. Então, mas aí, na hora que a gente começa a ganhar uma terceira língua, ela começa a te roubar espaço da outra. Sim. Então, aí teve um momento que o meu inglês, ele piorou muito, agora eu consigo separar, tinha hora que... Na hora que eu mudei para o Brasil, que eu falava o tempo todo português, na hora que eu tinha que falar inglês, tipo, dava um branco na minha cabeça, eu tinha que... Demorava para fazer o switch de uma para outra. Agora eu consigo, mas sabe que é muito doido. Eu senti isso na França, que o fato de eu estar aprendendo francês estava me atrapalhando no inglês, entendeu? Porque eu até para falar inglês, eu soltava meio que um sotaque francês para falar inglês, eu ficava, gente... E eu nem falava tanto francês, sabe? Mas de tanto falar inglês com franceses, eu comecei a ter um sotaque francês no inglês. Eu fiquei meio... Porque, assim, na verdade, no fim das contas, o inglês é muito importante e o espanhol também. Acho que são as duas línguas que hoje são as mais importantes, né? Então, italiano, francês é mais um hobby, assim, né? Uma coisa... Exato. Não tem tanta utilidade, assim. Agora eu quero aprender o espanhol. Vamos ver. Depois eu vou te passar um contato de um amigo que ele tem um perfil bem legal e ele dá aula. E ele fica sempre postando coisas. Tem um Instagram bem interessante, assim, que ele vai mostrando. Ah, tá. Sempre legal. Tá passando dica. Bem legal. E falando... eu falo espanhol. Eu vou olhar depois. Eu tô seguindo alguns no Instagram. Ajuda muito. Mas falando sobre Instagram, né? Então, você tem uma conta no Instagram e tem um blog, né? Que você fala um pouco sobre a cultura da Venezuela. E conta mais isso pra gente. Como que é? Quais são as suas intenções? Tá. Então, bom, isso surgiu até numa época que meu marido ele começou a viajar para fora do país, a serviço. Aí eu me encontrei assim meio perdida, porque a gente estava aqui, nós dois, para tudo. Então a gente andava o tempo todo junto e tal. E aí na hora que ele começou a viajar com frequência, eu falava, gente, eu tenho que arrumar alguma outra coisa para fazer, para preencher meu tempo. E aí eu comecei a assistir alguns vídeos de coisas, assim, de podcast, coisas no YouTube, de coisas super interessantes na Venezuela, de venezuelanos, que eu falava, gente, o pessoal do Brasil não tem oportunidade de ver esse tipo de coisa. Sim. A gente tem que ter alguma conexão desse tipo de conteúdo para que os brasileiros conheçam também. E aí, por aí eu decidi que eu ia criar tipo um canal para começar a mostrar
coisas da Venezuela para os brasileiros. Sim. Aí depois se juntou também com coisas que eu sempre estou explicando para qualquer pessoa que eu conheço, as perguntas quase sempre são as mesmas. Sim. Todo mundo me pergunta, ai, por que você veio para o Brasil? Não sei o que. Eu falei, gente, eu vou começar a gravar ou a escrever sobre isso, que fica mais fácil para mim. Tipo, não, vai lá e lê um pouco. Vê esse post, né? Para não ficar repetindo o tempo todo. Sim. E até porque, assim, eu imagino que tem gente que não vai, obviamente, não conhece, nem Não chance sabe. de conhecer a metade dos brasileiros, né? Então, seria uma forma de divulgar um pouco isso. E aí, depois, começou a chegar também mais migrantes venezuelanos. Aí eu pensei também que, de alguma forma, a gente estaria dando voz para eles, que estavam chegando, que não iam conseguir explicar muita coisa e tal. Então, aproveitando que eu já falo português, tentar como explicar sobre a situação da Venezuela, inclusive, porque tem muita gente que não entende da onde que surgiu a crise que tem lá, e como que era a Venezuela antes disso. Tem gente aqui que nem sabe aonde que fica a Venezuela. Eu já me encontrei com pessoas que não fazem nem ideia. Vocês falam lá, vocês falam qual língua? Gente, espanhol. Mas assim, isso acontece mesmo. Isso até aqui, quando eu viajo, assim, aqui não, fora do Brasil, as pessoas às vezes perguntam se a gente fala espanhol, né, por estarmos na América do Sul, perguntam onde é o Brasil. Tem gente que não sabe mesmo, então eu também criei o Your Brazilian Spot também para poder mostrar mais sobre o Brasil, né, não só a língua, mas sobre o Brasil. Então, eu achei muito legal a sua iniciativa, né? Então, e você pode falar pra gente um pouquinho sobre organizações que ajudam, né, nessa migração dos venezuelanos. Você tem post, né, no seu blog falando sobre isso. E o que você conta aqui pra gente sobre isso? Então, e uma coisa que eu até ressalto muito, que os brasileiros têm sido muito receptivos, e eu gosto muito de ver como que tem organizações de voluntariado aqui no Brasil. As pessoas são muito engajadas com esse tipo de atividade. Eu acho isso muito lindo, assim. E eu fico, assim, até emocionada, assim, de ver as pessoas se sentindo acolhidas. Não, mas tipo, movidas a ajudar as pessoas que estão chegando, assim, que se sensibilizam com a situação dos venezuelanos, porque está chegando muita gente numa situação assim bem ruim, sem dinheiro, chegam, eles conseguem o dinheiro para chegar no Brasil, mas chegam aqui, já vi casos de pessoas que chegaram aqui com R$100 e aí chegam e precisam de ajuda, né? Então, eu sei que para a região de Roraima e Boa Vista está sendo muito difícil, porque, obviamente, no Brasil tem problema para dar emprego para os brasileiros, quem diria para quem chega de fora, mas também essas pessoas que chegam assim, com muita garra, e eles querem fazer o que oferecerem para eles de emprego, eles vão abraçar, porque eles precisam de qualquer emprego que dê para se sustentar e ajudar as famílias que deixam, e a maioria das pessoas que estão aqui, que estamos aqui, a gente tem que se sustentar e ajudar nossas famílias que estão lá também, passando aperto. Então, isso tem sido muito legal. Então, lá no meu blog eu tenho um link que explica um pouco aí das ONGs, que eu cito muito, até contribuo com eles, com a Fraternidade Sem Fronteiras, que eles têm lá uns acampamentos para receber essas pessoas nesse primeiro momento que chegam, e aí depois tem outras organizações que recebem as pessoas no interior do Brasil, para ajudar a encaminhar para um emprego, tipo, filtrar, eles fazem um filtro dos currículos e começam a distribuir para arrumar um emprego para a pessoa, para arrumar um lugar onde eles consigam morar, datam doações para mobiliar as casas, para aí as pessoas conseguirem ter um caminho, né, para se autossustentar. Porque também, assim, não dá para essas pessoas ficar dependendo sempre de doações. A ideia é que eles consigam ter uma vida... melhorar de vida, né?
independente, Exatamente. Mas tem sido muito, muito bacana assim, o acolhimento dos brasileiros para o nosso povo. Eu super agradeço isso sempre. Que bom, né? Muito bom ver isso. E o Brasil, ele é o quinto país que mais acolhe os venezuelanos, né? Sim, inclusive tem um post lá, assim, não é o quinto ou sexto país em número de migrantes venezuelanos. O principal é a Colômbia. Uhum. Tem no Chile também, tem uma comunidade grande, nos Estados Unidos. E o Brasil, recentemente, que tem começado a crescer o número de migrantes por conta, assim, que eles ficam na fronteira com a Venezuela, então Sim. é um pouco mais fácil para chegar. Tem muitos que chegam aqui para depois descer para o Peru ou para a Argentina, para outros países mais do sul. Entendo. Mas se não é o quinto ou o sexto país em número de imigrantes. A migração venezuelana é a segunda maior do mundo agora. Atualmente. Depois da Síria, é o segundo país com maior número de imigrantes. Assim, o mundo é um só, né? A humanidade é uma só. Então, outros países aí ajudam. Acho que até o próprio Brasil recebe pessoas da Síria e tudo. Menos do que outros países, mas países europeus também, enfim. E eu acho que é isso mesmo, né? Como você disse antes, nada é permanente, né? Uma hora é um país, outra hora é outro. Venezuela, sim, em algum momento eu não desejo isso para ninguém, mas sempre essas situações vão pulando de um lugar para o outro. A verdade é que a gente não sabe o que esperar de nada, né? E é o que eu comentei também. Em algum momento a gente foi o receptor de imigrantes. Exato. Há muito tempo. Eu tinha amigos que trabalhavam comigo do Peru, haitianos, do mundo inteiro, assim. E italiano. A gente tem muita migração. Teve muita migração italiana, aqui espanhola também, no na Brasil. Venezuela. Aqui também. E hoje é os brasileiros querendo ir para a Europa, né? Então, é muito assim. O mundo é assim mesmo. Se a gente for pensar em toda a história até hoje, né? Muito interessante e eu fico muito feliz de saber disso também. Não sabia disso que você falou. Sim. Aí, quem quiser conhecer um pouco mais, tá lá no meu blog. Aí eu comentei também com a Gabi no off, que eu tenho um canal no YouTube também, então quem quiser dar uma passada por lá. Isso, vai ficar tudo aqui em cima, gente. O Instagram, o YouTube e o site. Então, vocês vão lá dar uma olhada. Acaba que depois que a gente vai entrando nesse mundo, assim, tem muito conteúdo para mostrar, tem muita coisa legal para apresentar para os brasileiros. Verdade. Eu tenho conhecido também gente muito legal nesse meio. A gente começa a ter muito amigo virtual, e aí você começa a conhecer também iniciativas super bacanas de outros países, de gente que tem interesse também em geografia ou em cultura. Então, assim, tem sido uma oportunidade muito legal. Para mim é um desafio, porque eu trabalho, assim, muito. Você não foca 100% nisso, né? Não consigo focar, acho que 20% assim é muito. Mas já é um começo, né? Já é muito bom. E é muito legal, até pra gente mesmo, tem muita coisa que eu aprendi pesquisando para explicar. Sim, eu também, eu aprendi sobre a história. Muito. Sim. É muito legal essa parte da gente, essa pesquisa, e você fala, nossa, é isso. Que legal, aí você, né, vê uma forma de repassar isso para as pessoas, assim. E aí, para você, eu acredito, não que seja um desafio, mas você fala tudo, escreve tudo em português também, né? Então, deve ser... Sim, que a ideia é que seja assim, focado o canal brasileiros. Pensando nos brasileiros. Isso. E nas dúvidas que os brasileiros têm, e material que eu entendo que seja interessante para os brasileiros. Então, porque, assim, já tem muito venezuelano falando do Brasil para quem quer vir para o Brasil, ou para as pessoas que moram aqui. Então, como que funciona, sei lá, a identidade, não sei o quê. Esse conteúdo já existe, mas pessoas... mostrar a nossa cultura para os brasileiros, eu pelo menos não achei ninguém fazendo isso, então eu falei, não, é por aqui que eu vou. Sim, com certeza é um diferencial. Eu também vejo poucas coisas, assim, de brasileiros falando sobre o Brasil para os estrangeiros, enfim.
E não, e eu acho inglês muito... já é assim, é um inglês. universo gigante, que você tem um alcance muito grande. Eu não Qualquer pessoa foco... que fala inglês e queira saber do Brasil vai achar aí uma oportunidade de conhecer. É verdade. E o que você diria, assim, para as pessoas que têm interesse em vir para o Brasil, morar no Brasil, ou que seja visitar mesmo? O que você daria de conselho, assim? Bom, você tem que saber no mínimo, o mínimo de português para você Para começar, né? sobreviver. Sim. Pelo menos as frases mais importantes, sei lá, Sim. como dar bom dia, boa tarde, não sei o quê, perguntar as coisas mínimas. Se bem que agora sim, a tecnologia ela tá avançando é mais muito, fácil assim, saber um pouco, eu acho. Assim, não é impossível se você vem visitar, assim, ficar sem o português, ok, mas para morar eu acho que já é necessário. Com assim. certeza, não. Inclusive, a gente fez um projeto aí para ajudar, para passar conteúdo para os venezuelanos, a gente sempre fala disso. Se você quer trabalhar aqui no Brasil, você quer fazer vida aqui, tem que falar português. É indispensável. Porque, não, assim, eu acho que é muito pouco as pessoas que falam espanhol e se você, assim, vai querer trabalhar e passar numa entrevista, tem que conseguir se comunicar para trabalhar em atendimento, e por isso que é tão difícil as pessoas surgir aqui sendo de fora, porque você não pode trabalhar nos empregos que são normais para quem está começando. Você é garçom, trabalhar numa loja, são as coisas que todo mundo faz na hora que sai do seu país. Você vai para os Estados Unidos, pelo menos para começar, sempre são esses empregos que as pessoas procuram. Sim. Então, o mínimo é falar a língua. Mas eu acho um país assim maravilhosamente receptivo, inclusive pelo fato de eu estar em Minas, assim, é incrível. Minas é especial, adora. Muito. Sou suspeita para falar, sim, mas... Não, mas é muito, assim. Se bem que eu falo que a gente já visitou outras cidades do país e todo mundo recebe a gente muito bem. Sim. Na hora que ouve sotaque, inclusive a gente que fala português, na hora que o pessoal ouve sotaque assim, já pergunta, vocês são de onde? Já querem saber, né? Eu acho que... Sempre querem saber. Em todo lugar tem gente receptiva no Brasil. Claro que vai ter gente, né, mal educada em todo lugar também, mas assim, de um modo geral, né, eu acho que, assim, eu não viajei o Brasil inteiro também, né, são muitos lugares para ir, mas eu tenho experiências boas, assim, e cada lugar tem uma característica diferente, né, das pessoas, enfim, é só isso mesmo. Eu super gosto, realmente foi uma escolha boa para a gente conseguiu se desenvolver aqui bem, graças a Deus a gente está encaminhando aí para ter uma vida legal, então tá tendo, temos muitos amigos, a gente tem muito amigo aqui, e também assim, aqui tem gente do mundo inteiro, então a gente tem muitos amigos brasileiros e temos amigos de muitos lugares do mundo também, porque pelo fato de ser gringo, sempre tem comunidades, tanto de pessoas que falam inglês, que a gente já entrou também em comunidades de pessoas que têm americanos, australianos, de tudo quanto é canto do mundo, e latinos também, sempre tem muito. Então aí a gente meio que conecta também. É uma cidade grande, né, que você tá, BH é grande, então é melhor, né, nesse quesito, assim, conhecer pessoas, tudo. Então, muito obrigada por vir falar um pouquinho sobre você, sobre sua história, né, seu trabalho também, de estar mostrando sobre a Venezuela para os brasileiros. Como eu já disse, está aqui, né, os contatos dela, gente, vai lá seguir ela. Muito obrigada, então. Não, eu que te agradeço aí pela oportunidade de mostrar um pouco o meu trabalho. E estou à disposição também, quando você quiser fazer uma parte 2, podemos fazer também. Ótimo, então. Vamos combinar isso aí. Muito obrigada, então. E parabéns pela sua iniciativa também, que é muito legal. Muito obrigada. Então, tchau, gente. Tchau. E até a próxima. Obrigada. Tchau.